Sendo uma das histórias em quadrinhos mais populares e influentes em todo o mundo, As Aventuras de Tintin, série de 24 volumes e obra-prima do cartunista Georges Remy, ou Hergé, como ficou conhecido, mostrava um jovem e intrépido repórter em meio a casos que desafiavam a sua inteligência, coragem e até mesmo os seus dotes de combate para resolver mistérios. Ao longo de mais de 4 décadas, as histórias de Tintin, Milou, ou Snowly, como ficou conhecido nos Estados Unidos, o Capitão Red Doc, Professor Girassol e tantos outros personagens carismáticos encantaram públicos de todas as idades e seguem firmes no imaginário popular, e não apenas nas páginas de quadrinhos. Desde a sua concepção em 1929, Tintin já estrelou adaptações às mais diversas mídias do entretenimento, como séries no rádio, livros, videogames e muito mais. Dentre as adaptações de maior destaque, a série animada da década de 90, produzida pelo estúdio Nelvana, certamente é uma das mais apreciadas pelo público, inclusive o brasileiro. Ao longo de 3 temporadas com 39 episódios, a série animada ficou marcada pela sua bela animação e fidelidade aos quadrinhos, apesar das mudanças pontuais para transpor as histórias para a TV, que adaptou 21 dos 24 contos criados por Hergé. A série foi um enorme sucesso, sendo lembrada, dentre outras coisas, pela sua excelente música tema criada por Ray Parker e Tom Szkuczeniak, e, em nosso país, pela ótima dublagem da falecida Herbert Richards. Porém, mesmo sendo uma das melhores adaptações da obra, outra ainda mais ambiciosa estava por vir, com seu conceito iniciando ainda nos anos 80. Nessa época, o diretor Steven Spielberg havia lançado Os Caçadores da Arca Perdida, clássico instantâneo do cinema de aventura hollywoodiano. Por intervenção do destino, o diretor leu uma das críticas do filme, que comparava o arqueólogo Indiana Jones com um repórter chamado Tintin, que chamou a atenção de Spielberg, que, ao ter o seu primeiro contato com os quadrinhos, se tornou fã imediato da obra e de seu criador, Hergé. O fascínio veio a ser recíproco, pois Hergé apreciou o trabalho de Spielberg e ambos passaram a ter contato, com o diretor decidido a levar o personagem aos cinemas, recebendo a bênção de seu criador, que, infelizmente, viria a falecer em 1983. Porém, devido a problemas com o resultado dos roteiros e os direitos autorais, o projeto deu seus primeiros passos somente 20 anos depois. Mesmo assim, os fãs precisavam esperar uma década para, enfim, ver o sonho do diretor se concretizar nos cinemas, embora de uma maneira diferente do que havia sido originalmente planejado. Ao invés de um live action, Spielberg decidiu por fazer o filme através de animação 3D, somada com a tecnologia de captura de movimento com atores em tempo real. A ideia veio de Peter Jackson, fã dos quadrinhos, e que montou uma parceria com Spielberg, onde ambos ficariam responsáveis pela produção e a direção dos filmes de maneira alternada, e que considerou que a animação seria a melhor maneira de fazer justiça à obra de Hergé. E então, com essa nova tecnologia sendo desenvolvida e o filme sendo produzido ao longo de 7 anos, As Aventuras de Tintin, O Segredo do Unicórnio, chegou aos cinemas no ano de 2011. Tomando como base os quadrinhos O Caranguejo das Tenazes de Ouro, O Segredo do Unicórnio e O Tesouro de Hakhan o Terrível, vemos Tintin, um jornalista que já desvendou grandes mistérios, encontrando uma réplica do unicórnio, navio do lendário Capitão Red Doc, e que o leva para casa, mesmo com esse sendo desejado por um policial misterioso e um nobre com interesses suspeitos. Em um acidente envolvendo seu cachorro, Milou, o navio acaba sendo danificado e um tubo com um pergaminho cai de dentro de um dos mastros, contendo um enigma que pode levar ao tesouro escondido do Capitão Red Doc. No entanto, Tintin logo descobre que existem 3 miniaturas do navio, cada uma contendo um pergaminho e que somente juntos vão revelar o segredo do unicórnio. Tintin acaba sendo capturado por piratas sob o comando de Shakharin, o mesmo nobre que havia tentado comprar a réplica do unicórnio antes e que parece ter uma história com a família Red Doc, mantendo seu último descendente, o capitão Archibald Red Doc, como prisioneiro. Os caminhos de Tintin, Milou e o capitão se cruzam e o trio precisa escapar dos piratas e encontrar mais pistas para revelar o mistério, que diz que somente um verdadeiro Red Doc é capaz de achar o tesouro que reside no navio unicórnio, afundado nas profundezas do mar. A decisão de transformar As Aventuras de Tintin, O Segredo do Unicórnio, em uma animação aos moldes de Beowulf e O Expresso Polar se mostrou um enorme acerto.
Não apenas Spielberg, Peter Jackson e a empresa Weta Digital conseguiram aprimorar muito a tecnologia e criar cenários e modelos de personagem que modernizam e homenageiam o trabalho de Hergé, como ainda possuem passe livre para a imaginação, criando cenas visualmente embasbacantes. Os momentos de ação desse filme estão entre as melhores do gênero, e até mesmo fora dele, com o diretor aproveitando as possibilidades da animação para explorar ângulos de câmera difíceis ou até impossíveis de serem feitos em live action. Um destaque em especial vai para os longos planos sequências, como na fantástica batalha de navios entre o Capitão Haddock e o pirata Hakhan, e a perseguição de moto no Marrocos. Sobre essa última, é impressionante como os realizadores conseguiram colocar tanta informação em uma única sequência, com toda a ação sendo acompanhada pela mesma câmera, mostrando as diversas interações entre personagens e cenários ao fundo, sem qualquer indício de falhas ou descuido por parte da direção e dos animadores. Junto a isso, temos a trilha sonora excelente de John Williams, que aqui, feliz ou infelizmente, não faz referência ao tema da série animada e não dá a Tintin um tema marcante como fez com Indiana Jones. Porém, a trilha consegue deixar a sua marca e intensificar ainda mais os momentos de ação. Ainda sobre a parte sonora, a dublagem original ficou a cargo dos atores que fazem a captura de movimentos, como Jamie Bell no papel de Tintin, Andy Serkis como Capitão Haddock, Daniel Craig como Sakharine e a dupla Simon Pegg e Nick Frost interpretando os detetives Dupont e Dupont. Além disso, para os fãs brasileiros, o filme traz de volta o dublador Oberyn Jr. para o papel de Tintin, assim como fez na série animada. Quanto ao enredo, esse foi um dos aspectos mais difíceis a serem adaptados para o cinema, visto que as 3 histórias em quadrinhos, que foram usadas como base, precisaram ser modificadas e conectadas para funcionar como uma história coesa, passando pelos roteiristas Edgar Wright, Joe Cornish e Steven Moffat, até a sua versão finalizada. Em seu lançamento, O Segredo de Licorne foi bem recebido pela crítica e graças a seu ótimo trabalho visual, ao elenco, trilha sonora e cenas de ação espetaculares, além de ser uma grande estreia de Spielberg no cinema de animação. O enredo, no entanto, foi considerado simplista e sem grande desenvolvimento de personagens. Mesmo assim, a animação ainda recebeu uma adaptação homônima para os videogames, lançada para PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii, sob críticas mistas. Nas bilheterias, o filme conseguiu um resultado bastante satisfatório, arrecadando 374 milhões de dólares contra um orçamento de 135 milhões, o que foi suficiente para permitir a criação de uma sequência em que, dessa vez, Spielberg seria o produtor e Peter Jackson assumiria a direção. Infelizmente, passados 11 anos desde a sua estreia, a sequência nunca veio. Ao longo desse tempo, inúmeras especulações surgiram na internet, com o diretor afirmando que faria o segundo filme após encerrar a trilogia de O Hobbit, e que ele seria baseado no livro O Templo do Sol, e apresentaria o Professor Girassol, além de dar mais espaço para os detetives Dupont e Dupont. Porém, a última notícia que tivemos veio em 2018, quando Peter Jackson afirmou que a sequência de Tintin não estava morta e que tanto ele quanto Spielberg estavam apenas esperando pelo roteiro certo e a disponibilidade de agenda de ambos. Com isso, a sequência de Tintin acabou sendo vítima do fenômeno do inferno de desenvolvimento, sem qualquer notícia concreta sobre a sua produção e menos ainda sobre uma possível data de lançamento. Graças a isso, o que era para ser um ótimo ponto de partida para uma nova franquia de sucesso, agora enfrenta a incerteza sobre a sua continuidade. Seja como for, As Aventuras de Tintin, O Segredo de Licorne é uma animação estonteante, com cenas de ação que superam muitos live actions do cinema recente e que merece ter as suas virtudes enaltecidas. É uma pena que, com os inúmeros atrasos de sua sequência, o hype acerca da franquia tenha se esfriado e esse filme tenha caído no ostracismo e no esquecimento do público. Resta torcer para que enfim a sequência dê algum sinal de vida e que mais cinéfilos venham a redescobrir o filme de 2011, uma pérola do cinema de animação que veio a ser criminosamente subestimada e que merece o devido reconhecimento.